Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão do conteúdo referente às convenções da escrita. Bom, vamos explorar os aspectos essenciais da ortografia e semântica, que é o sentido das palavras. Essa revisão contempla a aplicação das convenções linguísticas com embasamento teórico e exemplos que favorecem a fixação do conteúdo. O que são, dentro das convenções de escrita, nós temos aqui os homônimos. Segundo a semântica, homônimos são palavras que têm grafia ou pronúncias iguais, mas com significado diferente. Esse fenômeno pode gerar ambiguidade e exige leitura atenta. É isso que vocês têm que ter cuidado ao escrever. E nós temos três tipos de homônimos: os homófonos, que são da sonoridade, os homófonos da grafia e os homônimos perfeitos que contemplam os dois. Vamos ver o primeiro agora, que são os homófonos. O que são então homófonos? Como eu disse antes, que apresentam sons iguais, ou seja, fonia, mas se escrevem de formas distintas e também têm significados diferentes. Um exemplo aqui é o acender com C, que é iluminar, e o acender com SC, que significa subir. O primeiro exemplo, o aluno, acenda a luz, por favor. Aí no sentido de iluminar. E quando eu falo de acender, ou seja, subir, eu posso usar o seguinte exemplo. Após muito estudo, o aluno conseguiu fazer a sua média ascender. Agora nós vamos ao exemplo dos homógrafos. O que são homógrafos? Grafia. Então, grafos vem de grafias, mas há pronúncia e significados diferentes. Exemplo, colher, no sentido de substantivo utensílio, ou colher, que é um verbo no sentido de pegar. Vamos para o exemplo de pegar. O aluno foi colher maçã. Agora vamos no sentido de colher, utensílio. A mãe pegou uma colher na gaveta. Então vocês perceberam que a escrita é a mesma, né? Mas porém o som deles é totalmente diferente. Aí vai comprometer o quê? O entendimento durante a sua fala. Vamos agora para os homônimos, perfeito. O que são os homônimos perfeitos? Eles coincidem tanto na pronúncia quanto na grafia, mas eles têm um significado diferente. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é a manga fruta e manga parte da camisa. Eu tenho o aluno comeu a manga docinha, ou seja, o fruto. Agora eu trago para vocês a parte da camisa. A manga da camisa do aluno rasgou. Perceberam que é a mesma grafia, porém os sentidos diferentes? Então vamos agora para o próximo, que são os parônimos. O que são parônimos? Parônimos são palavras com grafia e pronúncia semelhantes, mas significados distintos. Confundem facilmente, tá, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado durante a escrita. Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o comprimento com O, que significa extensão, e cumprimento com U, que significa saudação. Vamos ao primeiro, que é o cumprimento, saudação. O aluno fez um cumprimento educado ao professor. E o comprimento com extensão, o comprimento da farda do aluno está fora do padrão, ou seja, a farda pode estar maior ou menor no sentido de comprimento. Agora nós vamos aprender ou fazer um compilado, né, desses homônimos e versus parônimos. Homônimos, semelhança total ou parcial, tanto na grafia quanto na pronúncia.
Parônimos, palavras parecidas, mas não idênticas. Fundamentação, o que é isso? Ambas as categorias são estudadas pela semântica, ou seja, o sentido, e a ortografia normativa. Vamos aqui. Exemplos de homônimos: cela, prisão, e cela, arreio. Perceberam que a sonoridade é a mesma, porém a grafia, o primeiro começa com C e o outro começa com S. E é no sentido de o homem está atrás da cela, ou seja, atrás das grades, da prisão. E a cela no sentido de arreio. O homem subiu na cela do seu cavalo para guiá-lo. Viram a diferença? E temos os parômenos, que são as palavras descrição e discrição. Descrição, eu posso falar, o aluno foi discreto ao cumprimentar o professor. Ou descrição, no sentido, ele descreveu a sala, perdão, o aluno descreveu a sala de aula. E eu posso dizer também que o aluno foi discreto ao cumprimentar o professor. Então, só trocamos aqui a vogal E pela vogal I, mas o sentido fez totalmente diferença aqui nesses exemplos. Nós vamos agora para as questões notacionais. Então, o que eu tenho aqui, alunos? Que a ortografia afeta a correção da escrita. Vocês perceberam nos slides atrás. Compreendem o uso apropriado das palavras com grafias semelhantes e sentidos diferentes, foi o que nós vimos, especialmente nas formas de homônimos e os parônimos, né? Essas questões impactam, como eu falei com vocês, diretamente na clareza e precisão textual, para não gerar ambiguidade. Não podemos esquecer disso. Vamos passar para o próximo slide. Agora nós temos empregos de palavras, que são muito próximas também, mas com sentidos diferentes. O mas e o mais, onde e aonde, mal com U e mal com L, e o A com H e o A sem H. Também é no sentido de que nós não devemos comprometer a inteligibilidade do seu texto, tá bom? Quando eu falo com mas, é no sentido de conjunção adversativa, ou seja, oposição. Eu posso substituir também por porém, contudo. Então, se eu escrevo uma frase, professora, com mas, e eu encaixar ali o porém e o contudo der correto, mantenha, beleza? O exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Estudei muito, mas não fui bem na prova, ou seja, porém não fui bem na prova. O mais agora, advérbio de intensidade ou quantidade. O exemplo aqui, trouxe mais suco. Quero mais suco, por favor. Ou trouxe mais suco. Então, perceberam a diferença do mas, expressão opositiva, estudei, mas não passei, e o mais no sentido de quantidade, intensidade, quero mais tempo. Agora nós vamos ver o onde e o aonde. Quando eu posso usar? Onde indica permanência, estou onde. E o onde indica permanência, né? Estou onde? Onde você trabalha. E o aonde indica movimento. Onde você vai? Aonde você vai? Aonde vamos depois da aula? Perceberam que é a movimentação? Dicas aonde com verbo que pede preposição a, como ir, chegar, dirigir-se. E onde você está, aonde você vai chegar. Perceberam? Então, um indica permanência, o onde, e o aonde, movimentação. E agora nós vamos ver o mal com U e o mal com L. Mal com U é um adjetivo, opõe-se a bom. E o mal, exemplo aqui, o mau motorista, ou seja, o bom motorista pode causar acidentes. Um exemplo que eu trouxe. Mal com L, advérbio ou substantivo, opõe-se a bem. Ele acordou mal, ou seja, ele não acordou bem.
Um truque aqui para a gente aprender melhor é trocar, né? O bom e o bem, ou seja, mal com um é contrário de bom e mal com L é contrário de bem. Sigamos. O A com H e o A normal. O A com H significa verbo, haver no sentido de existir ou tempo passado. Há 3 dias não chove. E o A sem H significa uma preposição usada para indicar tempo futuro ou distância. Exemplo aqui, voltaremos daqui a pouco, a 5 minutos. Então, é tempo, né, futuro, a 5 minutos. Fundamentação, verbal versus função expositiva. Exemplo, há dias não te vejo, ou seja, faz tempo que eu não te vejo. E o A, sem o H, chegarei daqui a 10 minutos. Então, esse chegar é um tempo, né, passado. Pessoal, aqui nós terminamos os exemplos, tá? Todos os exemplos que nós tivemos. Eu espero que vocês estudem bastante e tenham uma excelente prova, vindoura prova.